O discipulado diligente. Texto áureo. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Lucas 12:40. Verdade aplicada. O Senhor Jesus chama os seus discípulos para uma vida diligente, frutífera e consciente dos desafios a enfrentar. Objetivos da lição: mostrar que os discípulos diligentes são cuidadosos, apontar a importância dos discípulos serem frutíferos no reino de Deus e falar sobre os desafios do discipulado. Texto de referência: Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 38. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Introdução. Lucas nos ensina a sermos cuidadosos, de modo a dar frutos dignos de arrependimento no reino de Deus. E, por fim, ele nos adverte a não cedermos quanto à apostasia própria da nossa época. Capítulo 1. Discipulado cuidadoso. Usando uma sábia linguagem, Jesus coloca a questão da diligência quanto à prática do discipulado. Ele usa parábolas contendo paradoxos, ou seja, descrevendo comportamentos que se contradizem e que receberão devido castigo no fim, conforme a justiça divina. 1.1. Discípulos vigilantes. Diligência refere-se ao modo cuidadoso e vigilante com que um homem responsável é capaz de fazer as coisas na ausência do seu Senhor. Estes homens são pessoas amadurecidas, mas são pessoas de condição servil, são escravos, no grego, doulos. Esta é a condição que o Senhor quer encontrar o seu povo. Primeiro, eles devem estar com seus lombos cingidos, ou seja, que esteja o cinto na sua cintura, pronto para agir, e isso considerando que seria bastante complicado correr com a própria túnica atrapalhando os movimentos. A seguir, eles devem estar com as suas lamparinas acesas, pois o Senhor não se agradará de encontrá-los na escuridão. Os servos de Deus são servos da luz e não da escuridão. Lucas 12:35, parte B. E por último, os escravos devem estar acordados, aguardando o seu Senhor retornar, para poderem lhe abrir a porta. 1.2. Discípulos fiéis e prudentes. A diligência do personagem desta parábola é representada pela figura do mordomo, no grego oikonomos, Lucas 12:42-48. Este é um homem de confiança, capaz de administrar os bens do seu senhor e cuidar dos empregados. Porém, mesmo assim, esse administrador é chamado de escravo, no grego doulos. O mordomo que permanece na condição de fiel e prudente é bem-aventurado, e receberá como recompensa mais confiança e privilégio para administrar. Porém, se aquele mordomo for infiel e imprudente, e começar de modo desenfreado a comer e a embriagar-se, a recompensa que lhe caberá é o açoite que é apropriado aos infiéis. Aqui está uma severa advertência. 1.3. O fogo e a dissensão à terra. Ao lermos Lucas 12:49-53, quando Jesus diz que veio trazer fogo e dissensão à terra, parece-nos que ele saiu do assunto geral que estava tratando. Porém, o que ele está dizendo é que o discípulo diligente deve contar com a possibilidade de que as suas atitudes acarretem
que a própria família seja assolada pelo fogo das discórdias. Jesus diz clara e frontalmente, abre aspas, cuidai vós que vim trazer paz à terra, fecha aspas, Lucas 12:51. A seguir, ele diz que não. No comentário de Moody encontramos, abre aspas, o judaísmo era uma religião da família, na qual as pessoas adoravam em família mais do que individualmente. Jesus previu que suas declarações poderiam cortar laços familiares e exigiriam decisões individuais. Fecha aspas. Capítulo 2. O discipulado frutífero. Lucas sabia da importância dos seguidores de Jesus serem discípulos arrependidos, frutíferos e que demonstrassem os frutos e também no cuidado com o próximo. 2.1. A importância do arrependimento. Duas fatalidades terríveis se abateram sobre os judeus, e Jesus as aproveitou para advertir os seus discípulos sobre a importância do arrependimento. Lucas 13, versículo 1 e 5. Foram dois fatos que todos tomaram conhecimento, mas que hoje não temos como saber detalhes. O primeiro foi o sangue dos galileus que Pilatos misturara com o sangue dos sacrifícios que os mesmos realizavam. O segundo fato trágico foi a queda da torre de Siloé, que matou 18 judeus. Jesus não dá explicações sobre tais tragédias, se foram causadas por causa dos pecados ou do juízo de Deus. Apenas apela para a necessidade de que todos estejam preparados para a hora da morte, para que se arrependam enquanto há tempo. 2.2. O perigo da esterilidade. A esterilidade na vida de um discípulo é algo antinatural e passivo de julgamento divino. O arrependimento deve ser acompanhado por frutos que o demonstrem, ou seja, tal arrependimento é evidenciado pela fidelidade, prudência, constância, bem como o amor de Deus e ao próximo. O Evangelho de Cristo é para ser compreendido, praticado e pregado. Ele não pode ser adaptado aos caprichos de uma vida ou de uma cultura divorciada de Deus. O discípulo de Cristo não deve se moldar ou adaptar-se ao sistema mundano. Caso contrário, tal discípulo sofrerá o juízo de Deus como uma figueira estéril e inútil num terreno. Lucas 13, versículos 6 ao 9. 2.3. O fruto de socorrer o próximo. É interessante notar que o relato identifica a ação de Jesus antes da cura, abre aspas, e ensinava no sábado, fecha aspas. Lucas 13, versículo 10 ao 17. Jesus está ensinando, porém não está indiferente aos que estão diante de si. Que grande lição é essa? Jesus ensina, mas também vê, chama para si, fala diretamente com o que está sofrendo e estende sua mão. Ensinou por meio de parábolas, mas também ensinou por meio de ações de misericórdia para com aquela que está sofrendo. Isso nos faz lembrar do doutor da lei que conhecia os mandamentos, porém não conhecia o próximo. É o que lemos em Lucas 10, 25 e 37. O príncipe da sinagoga conhecia somente as leis fixas e inflexíveis sobre boas maneiras e decoro, como destacou o pastor Paul Plummer. Ali estava uma mulher, como tantos hoje, ouvindo o ensino, mas também precisando de cura e de libertação. Capítulo 3. O discipulado e os desafios. Na sinagoga, os adversários de Jesus ficaram envergonhados, e o povo se alegrou por testemunhar as maravilhas operadas por Cristo. Lucas 13, 17. Neste contexto, Jesus profere duas parábolas para enfatizar a presença do reino. A parábola do grão de mostarda e do fermento. E também anuncia a responsabilidade pessoal e a rejeição por alguns. 3.1. A presença do reino. Não há consenso entre os estudiosos quanto ao significado dos detalhes das parábolas do grão de mostarda
e da parábola do fermento. Contudo, considerando os termos cresceu, fez-se uma grande árvore e tudo levedou, nisso, um grande número de intérpretes considera que ambas apresentam temas semelhantes. O fato de Lucas colocá-las após o episódio da cura da sinagoga e as reações provocadas tem levado os comentaristas bíblicos a considerar que a ênfase das parábolas é a presença do reino evidenciada pela cura na sinagoga. Ainda que não seja o reino por todos conhecido, tendo um início que apresenta ser imperceptível aos olhos do mundo, porém, existe um futuro de plena revelação. Ele já está em operação e nada poderá detê-lo. 3.2. O cuidado com as escolhas. A diligência no discipulado exige seriedade nas escolhas que levarão o caminho da salvação e a permanência nele. Lucas 13, 23, 30. O discípulo de Cristo deve ser cuidadoso para entrar pelo caminho da salvação e permanecer até o fim de sua vida, visto que muitos são os que optam pelas facilidades por fazerem atalhos estes que os levam a caminhos de morte. O caminho estreito fala do compromisso com Cristo, que move a um relacionamento contínuo com o Senhor. Não adianta estar no cristianismo, mas sem compromisso com Ele, ou seja, andando segundo os próprios pensamentos e desprezando a vontade de Deus. Os que buscam facilidades serão jogados fora. Lucas 13, 27 ao 28. 3.3. O lamento de Jesus pela recusa daquela geração. Quando os fariseus disseram, abre aspas, sai e retira-te daqui porque Herodes quer matar-te, fecha aspas, veio à mente de Jesus quantos e quantos sacrificaram suas vidas ao serem enviados por Deus, a fim de reuni-los consigo como uma galinha junto aos seus pintinhos. Todavia, eles se recusaram e experimentaram uma forma de juízo de Deus. Novamente Deus visita-os e eles não reconhecem a sua misericórdia. O lamento e a dor de Jesus foram reais pela geração de Jerusalém, que eram seus contemporâneos. O castigo daquela rejeição foi predito. Abre aspas. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Lucas 13, 35. Conclusão. Jesus coloca diante de nós a necessidade de nos esforçarmos para entrarmos no reino e lá permanecermos. Tudo pode ser resumido nessa palavra, diligência, visto que essa significa empenho, cuidado e amor na maneira como se faz algo. Mas o contrário de diligência é negligência. Amém.